coordenador técnico Carlos Gutenberg, que vai falar um pouquinho hoje sobre o Sub-19 desse final de semana. A equipe que saiu muito bem no torneio lá em Serra Caiada e sagrou-se campeão. Verdade, a gente participou de um torneio aqui a convite na cidade de Serra Caiada e, graças a Deus, um esforço muito grande dos atletas, né, da diretoria também, nós conseguimos o objetivo primeiro, que era a conquista do título. E saímos vencedor, campeão desse torneio, o primeiro torneio Copa aqui da cidade de Serra Caiada. E parabenizar o grupo inteiro por essa conquista, e a gente estamos no caminho certo diante do campeonato que vamos disputar da Federação do Rio Grande do Norte Sub-19. A equipe que vinha, ela vinha fazendo amistosos com Sub-19, Sub-20, algumas equipes mistas entre Sub-20 e Sub-19, mas pegou duas equipes adultas, foi duas derrotas, Goianinha, melhor, Brejinho e a equipe de João Câmara, seleção de João Câmara. A equipe acabou perdendo, mas aí fez as pazes com a vitória, né? 6-0 na terça-feira antes desse torneio. Está no caminho certo o Sub-19, né? Está no caminho certo, a gente fez vários amistosos dentro da idade, o Sub-20, Sub-19, e jogamos contra equipes adultas, seleções da região, não foi só da cidade, seleção das regiões, e tivemos duas derrotas, mas foram derrotas assim que o time foi bastante competitivo e eram jogadores selecionados acima da idade. Então, pela idade do Sub-19, Sub-20, nós não perdemos nenhuma partida, o único empate foi com o Sport lá em Recife. Então isso leva a crer que nós faremos uma boa participação, estamos no caminho certo, esperamos que a diretoria, a comissão técnica, torcedores possam ficar com a expectativa de a gente fazer um bom trabalho. Os jogadores estão determinados, estão empenhados para que nós façamos um bom campeonato agora em 2014. A equipe já vai estrear agora dia 16 contra o Globo, lá no JL, lá em Natal, e um adversário, digamos de passagem, muito difícil, mas que o time do Currais Novos, até conversando, até a gente falava que quando aquele amistoso lá contra o Cruzeiro de Macaíba, colocava-se muito no favoritismo do Currais Novos. Você tem conversado com o pessoal sobre isso? Porque o Globo é uma equipe muito forte também, né? É uma estreia dificílima. A gente repete aqui a final que teve ano passado um profissional, a estreia contra o Globo. E sabemos do poderio, tanto econômico como técnico da equipe do Globo, mas temos hoje um elenco do Currais Novos qualificado. A torcida, a imprensa do Rio Grande do Norte já viu o Currais Novos candidato ao título. Mas sabemos que o futebol é resolvido dentro de campo. Então esperamos fazer um bom trabalho. Essa semana vai ter estreia dia 16, na quarta-feira contra o Globo. Nós vamos respeitar a equipe do Globo, mas sabemos que temos condições também de vencê-la e começar bem, começar com o pé direito, marcando os 3 pontos. Professor, agora falar um pouco também sobre o profissional, porque provavelmente em setembro deve iniciar o profissional, o Campeonato Estadual da Série B, que é um dos objetivos do Currais Novos Esporte Clube esse ano. Semanalmente, quase que 15 dias, a gente vem aqui à cidade de Currais Novos fazer uma reunião com a diretoria, Meriga, que é o presidente, com seus diretores. E o primeiro objetivo é o Sub-19. Mas lógico, o futebol, quando ele gira do profissional, o carro-chefe é a equipe profissional. Então a gente está tentando, está buscando, estamos montando, junto com o Sub-19, um perfil de uma equipe profissional. Já fizemos 2 amistosos com equipes fortes, como a BC e a BEC, que estão disputando a Série B do Brasileiro, e foram jogos bons, jogos bem competitivos. Então, em relação ao trabalho de profissional, a gente está trabalhando como mineiro, ali comendo pelas beiradas, como falamos, mas esperamos que possa haver um bom senso de todos. A diretoria do Currais Novos está se esforçando e muito, mas nós sabemos que existe alguns empecilhos para que a gente possa realmente, verdadeiramente disputar essa segunda divisão. Professor, um dos empecilhos é o estádio Coronel José Bezerra, que já está um ano interditado, sem os laudos do Corpo de Bombeiro. Foi mandado os laudos para o Corpo de Bombeiro ser analisado, vem aqui, analisa-se. As exigências, que eu já estou sabendo, 2 delas não foram feitas ainda. Quer dizer, sem um estádio de futebol para jogar, para o Sub-19, resolveu com o JL. Mas aí, como é um empecilho a mais, o problema aqui do CJB interditado. A federação, através do seu presidente Zé Vanildo, ele foi bem taxativo quando tivemos em Natal, com sua participação. Você ouviu a conversa, o próprio presidente Meric, que estavam juntos, e ele foi taxativo e decisivo. Só vai haver uma participação na segunda divisão se nós tivermos o estádio para jogar. E tanto se cobra planejamento, tanto se cobra uma elaboração de um trabalho, desde fevereiro desse ano a gente está sentado com a diretoria planejando a participação dessa segunda divisão, se houver essa condição. Então fico triste a princípio por chegar aqui e ver um campo com bom estádio, gramado excelente, estádio para a prática do futebol, mas ainda faltando algumas reivindicações em relação a Corpo de Bombeiro
e a BITS. Então a gente fica triste por esse lado, já era para estar pronto esse estádio. Quando nós chegávamos daqui, era o primeiro estádio para que já estivesse pronto para essa disputa da segunda divisão. Nós temos 2 participantes aqui na cidade que estão propensos a participar desse campeonato. Então ficarei muito triste e ao mesmo tempo muito decepcionado se porventura nós ficarmos fora de uma segunda divisão por conta do estádio. Aí vai ser uma decepção muito grande, porque Currais Novos é uma cidade celeira de craque, de revelar jogador, tem uma imprensa atuante como a de vocês. Então é inadmissível uma cidade como Currais Novos ficar de fora na disputa de uma segunda divisão porque não consegue retirar da liberação através do laudo do bombeiro. A equipe do Currais Novos, como o Sub-19 está disputando o campeonato estadual da Série B, ou melhor, da categoria Sub-19, esse seria a base para a equipe que vai disputar a Série B, é isso? Nós temos sempre uma reunião periódica com o presidente Merica e toda a diretoria. A gente faz ver a ele que a dificuldade financeira hoje é muito grande, não só de Currais Novos, como de todo o Brasil. Então, a princípio, nós elaboramos, planejamos fazer uma equipe forte no Sub-19, que seria uma base para a disputa da segunda divisão. E é isso que está acontecendo. Hoje nós somos, pela imprensa, dito falar de inscrito do Rio Grande do Norte, candidato ao título Sub-19. E com essa base a gente pretende juntar com alguns jogadores vivenciados, jogadores experimentados, jogadores comprometidos principalmente com o trabalho e com a cidade, para que eles venham se associar junto com toda a diretoria, torcida e imprensa, para a gente fazer uma boa participação nessa segunda divisão e tentar o acesso. Se vai subir ou não vai ser determinação de Deus e depois do nosso trabalho. Então a gente é que vai se esforçar para isso. Vejo hoje um esforço muito grande da parte da diretoria do Currais Novos, da parte da imprensa, torcedores também, para que isso aconteça. Como eu falei anteriormente, nós temos hoje uma base toda trabalhando, jogadores feito uma seleção de todo o Rio Grande do Norte, jogadores Sub-19. Tivemos 2 jogos de treino amistosos muito bons com a ABC América. Isso deixou a gente bastante esperançoso de fazer uma boa participação, não só no Sub-19, e se porventura vier participar, na segunda divisão também. Eu queria deixar algum apelo às autoridades para que esse estádio seja liberado? Gostaria sim, pedir encarecidamente àqueles que são responsáveis pelo estádio, inclusive elogiar aqui para vocês, o estado do campo, sim, para a prática de futebol está excelente. Agora a gente espera que haja um empenho maior agora nessa reta final, para que o estádio realmente possa ser liberado. Então o administrador do estádio, o Bebel, o Francisco André, está de parabéns a princípio pela a organização do estádio, mas a força maior agora é que a gente corra contra o tempo e que a gente possa realmente deixar esse estádio pronto para a disputa do campeonato da segunda divisão. Então o meu apelo maior hoje é que haja um empenho maior de todos, prefeitura, coordenador do estádio, torcedor, imprensa, para que a gente possa, num período muito rápido, antes da primeira reunião na federação, já possa estar liberado o estádio Coronel José de Bezerra aqui da cidade de Currais Novos.